Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos cozinhar os legumes e as verduras dos próximos dias da nossa refeição aqui de casa. Vamos cozinhar também o feijão da semana. E esse vídeo da preparação dos alimentos da semana aqui de casa, eu vou dividir em duas vezes, tá? Então hoje nós vamos cozinhar legumes, verduras e o feijão. E no próximo vídeo vai ser toda a proteína, frango, carne, tudo que eu vou fazer de proteína e que eu congelo. Por que que eu tô dividindo? Por que que eu não faço tudo num vídeo só? Porque eu tenho só 1 hora no dia de hoje para poder cozinhar isso tudo. E eu demoraria 3 horas para fazer tudo, legumes, verduras e mais toda a proteína. Então eu não tenho esse tempo hoje disponível. E é assim que eu me divido aqui. Então eu avalio a minha agenda, a minha rotina, como que são as coisas e vou fazendo as coisas por partes, né? Essa é a minha, é o meu estilo de vida e funciona muito bem aqui para mim. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês toda a proteína conforme eu falei e que eu vou fazer amanhã, tá? Amanhã eu já vou cozinhar isso tudo e provavelmente já entra no vídeo de domingo, tá? Só que ó, já tá de noite. Vocês estão vendo aqui que já tá à noite e eu já cozinhei hoje de manhã. Só que eu tava meio corrida e como pra gente gravar, precisa posicionar a câmera e tal, eu não podia me dar o luxo de perder o tempo precioso que eu tinha. E também para conseguir gravar aqui para vocês, eu não fiz a abertura. Então depois que eu cozinhei tudo, fui tomar banho, fui viver meu dia, saí, fui resolver coisas. E aí agora eu falei, bom, vou editar o vídeo para poder colocar no ar e vou fazer aqui a abertura para as minhas amigas. Então seja muito bem-vinda. Se você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e vamos cozinhar comigo. Vamos começar cozinhando feijão. Eu já deixei meu feijão de molho de ontem para hoje, então tem 12 horas aqui que meu feijão ficou na água. Durante a noite eu troquei, antes de dormir, eu troquei a água do feijão. Agora de manhã também, quando fui preparar o café da manhã, eu também troquei mais uma vez para poder sair todos os fitalatos e o feijão ficar mais leve para a gente poder consumir. Aqui em casa, eu sempre lavo o feijão, sempre deixo de molho, na verdade. Eu deixo o feijão de molho sempre essas 12 horas, pelo menos, porque quando eu como feijão que ele não ficou de molho, não cai legal, sabe? Então aqui eu sempre faço desse jeito. E hoje, para surpresa de muitos, estou cozinhando o feijão carioquinha. Para quem já me segue há mais tempo sabe que aqui em casa a gente gosta do feijão preto, mas o meu marido gosta desse daqui também, então de vez em quando eu faço para poder agradar ele. Mas o meu favorito é o preto das crianças também. E toda vez que eu cozinho feijão, eu coloco umas 4 folhinhas de louro, e aí eu enterro elas lá embaixo para poder cozinhar. E eu amo esse cheiro das folhas de louro, e eu gosto também do saborzinho que ela deixa no feijão, sem contar que o louro faz muito bem para a saúde. Então agora eu vou deixar meu feijão cozinhando, ele vai cozinhar por 15 minutos, porque ficou de molho, né? Então ele fica bem molinho, 15 minutinhos já é o suficiente. Eu digo 15 minutos na pressão, né? Então depois que pega a pressão, 15 minutinhos já é o suficiente. Agora eu vou cozinhar essas opções de vegetais, mas no próximo vídeo eu vou cozinhar outras opções também. Por quê? Porque aqui eu tenho 5 opções. Então eu vou começar por essa mandioca, eu vou colocar ela aqui na água, vou colocar sal também, vou deixar ela cozinhando. Vai cozinhar também por 15 minutos na pressão. Muito provavelmente quando o feijão ficar pronto, ela também vai estar pronta derretendo. E eu tenho essas 5 opções que eu vou cozinhar agora, preparar tudo agora, porque eu só tenho 1 hora. E aí, amanhã, que eu vou ter mais tempo para cozinhar, eu faço mais 5 opções, tá bom? Porque eu quero ter opção para almoço e janta. E só 5 opções de acompanhamento é muito pouco para uma semana inteira.
Agora, com esses vegetais, eu vou sanitizar tudo. Então, eu vou colocar tudo na água com hipoclorito para limpar tudo, deixar tudo limpinho. E eu vou cortando aqui os floretes desta couve-flor. Essa couve-flor eu vou fazer no molho branco e na hora de finalizar, no dia que a gente for comer, eu vou gratinar e eu já vou deixar o queijo nela já. Então, até o final do vídeo vocês vão ver como que eu preparo aqui essa couve-flor. Mas a primeira etapa aqui de tudo é simples. Vou tirar a casca do que tiver que tirar casca, lavar o que tiver que lavar.
Vou usar o meu multiprocessador para fatiar a cenoura. Eu poderia cortar na faca, né? São só 2 cenouras, mas como também eu quero usar o multiprocessador para couve-manteiga, então eu já faço a cenoura aqui também, porque é muito rapidinho, né? Então, já que eu já vou usar o multiprocessador, então eu já uso aqui para cenoura também. Essa cenoura eu vou fazer no meu temperinho de alho e cebola com manteiga e fica muito boa. É um jeito que eu encontrei das crianças comerem cenoura sem reclamar. Eles gostam também da cenoura no picadinho de carne, tá? Eles não gostam muito de cenoura ralada crua na salada. Então, esse foi um jeito que eu encontrei e faz muito bem comer cenoura, né? Tem vitamina A, faz muito bem para os olhos. Criança precisa comer. O beta-caroteno também é muito bom para a imunidade e para diversas coisas. Então, sempre tem cenoura aqui em casa para a família toda. Essa cenoura é muito rápido de fazer, muito simples e fica bem saborosa. Então, aqui numa frigideira, eu coloco uma colher de manteiga. Aqui tem o meu tempero de alho e cebola, que eu fiz no vídeo anterior, no vídeo que eu limpei a geladeira. É anterior a esse, caso você queira ver a receita, é só você voltar um vídeo que você vai ver como é que eu preparei esse temperinho de alho e cebola. E agora eu vou entrar com a cebola crua. E essa cebola crua, ela vai ela vai cozinhar aqui, então é quase que um vapor, né? Eu vou colocar também um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Eu sempre coloco só um pouquinho e quando tá perto de ficar pronto, eu vou experimentar para ver se o ponto da cenoura já tá bom. E aí eu vejo se precisar mais sal, eu coloco mais um pouquinho. Mas olha só, é muito simples preparar essa cenoura. Como ela tá bem fininha, né? Cortada, fatiada bem fininha, ela fica pronta muito rápido. E eu não tô desperdiçando nenhum nutriente da cenoura, porque eu não tô cozinhando ela na água, né? Os nutrientes vão se manter todos nela. E fica bem gostoso, tá? A manteiga e o alho dá um super sabor aqui. Se você quiser, você pode colocar orégano também, fica bom. E agora a gente tampa um pouquinho e olha, é contado no relógio 3 minutinhos do início ao fim fica pronta essa cenoura, tá? A cenoura na manteiga. E aí você precisa ficar de olho, mexendo sempre, tá bom? Para não queimar e fica muito bom. Presta atenção nesse detalhe importante. Eu não congelo nenhum vegetal, então eu não vou congelar essa cenoura. Ó, eu espetei com garfo agora para ver se tá no ponto. Tem 3 minutinhos que eu tô fazendo, ó, já tá no ponto, só que precisa um pouquinho mais de sal. Então eu vou colocar um pouquinho mais de sal, mexer para misturar bem, para o sal não ficar grudado, né, em nenhuma, para poder misturar bem. E já posso desligar e armazenar essa cenoura. E como eu estava falando, eu não congelo. Como que eu guardo essa cenoura? Eu coloco num pote de vidro, pode ser num pote de plástico também, mas se for colocar num pote de plástico, tem que esperar esfriar. Então, eu vou colocar num pote de vidro e guardar na geladeira. Ela dura boa, sem danificar, sem estragar, sem nada, por 3 dias na geladeira, tá? Então, agora já desliguei, ficou pronta e eu vou colocar no pote e armazenar na geladeira e ela dura lá, como eu falei, por 3 dias. Fica muito boa. E depois é só aquecer. Dá para aquecer no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, você coloca na panela e aquece rapidinho, tá bom? E aí, para não queimar, para não grudar, você coloca mais um pouquinho de manteiga. A manteiga vai derreter e vai ajudar a aquecer essa cenoura, que é simplesmente deliciosa e combina com tudo, tá? Então combina arroz, feijão, carne, frango, combina com tudo. Se você quer fazer sua criança comer cenoura, testa essa receita e depois você vem me contar se deu certo. Vamos para o próximo preparo, que vai ser a couve. Eu enrolo toda a couve e para poder fatiar aqui no multiprocessador, que eu vou usar a mesma lâmina. Eu só passei uma aguinha para sair os pedacinhos de cenoura que ainda tinha ficado, só que não coube aquele maço inteiro de couve, então eu tive que separar aqui em 4 folhinhas
Eu separei em dois, né? Então, o maço inteiro eu dividi em dois, acho que 4, 5 folhinhas cada maço. E olha só como é rápido, fatiar, cortar e fica bem fininho. Eu gosto da couve-manteiga bem fininha. Então, se você tem um multiprocessador, usa, minha amiga, usa porque vale muito a pena. Eu uso esse aparelho para tudo, absolutamente tudo, vale muito a pena. O dia que esse aqui quebrar, eu com certeza no mesmo dia compro outro, porque eu não vivo sem. Couve é muito fácil e prático de preparar. Aqui em casa eu utilizo cebola e alho, meu tempero, que eu acabei de colocar aqui na panela, manteiga, gosto de fazer com manteiga porque dá um sabor mais gostoso. Deixo dar uma fritada aqui na cebola e no alho, tá derretendo a manteiga também. Aí eu entro com a couve, uma pitadinha de sal e literalmente 2 minutos isso tá pronto. Quando eu faço esses vegetais, esses legumes que eu tô fazendo hoje, eu não cozinho um monte de coisa ao mesmo tempo. Vocês estão vendo? Quando eu cozinho carne, frango, o arroz, eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, porque dá tempo de você deixar a panela lá e ir mexer com outra coisa. Agora, a couve, a cenoura e as outras coisas que eu vou preparar agora, não dá tempo, queima. Então, eu vou fazendo um de cada vez. Por isso que eu faço em dias separados, tá? E, por exemplo, essa couve é muito rápido de fazer. Às vezes eu faço também na hora do almoço, porque olha só, leva 2 minutos. Olha isso aqui. Eu não acelerei o vídeo, eu tô fazendo aqui, ó, no momento certo aqui com vocês, e levou aqui 2 minutos, 3 minutos no máximo para fazer, para essa couve ficar prontinha. Então eu fritei lá o alho, a cebola, coloco a couve, mexo, né, coloco sal, tampo um pouquinho para poder abafar e ajudar a ficar pronto, olha só, prontíssima. Agora eu vou armazenar essa couve como? Também num pote de vidro e na geladeira. Ela dura na geladeira também 3 dias. Eu não congelo, gente, não fica bom, tá? Então, como é um preparo muito rápido, tem vezes, tem dias que enquanto a minha comida está descongelando e eu tô aquecendo a comida, eu preparo a couve rapidinho. Essa couve eu vou dividir em 2 potes, porque esse potinho aqui, ele é pequeno, tá? Esse potinho, ele é um potinho de 350 gramas, ele é muito pequenininho para minha família, então eu vou dividir em 2, mas os 2 potinhos é para uma refeição aqui para minha família de 7 pessoas. Todo mundo gosta muito de couve, eu, marido, todas as crianças, então um maço desse vai em uma refeição só, num almoço vai tudo, esses 2 potinhos, tá? Eu espero esfriar para colocar na geladeira. Vamos para a próxima preparação. Agora eu vou fazer o brócolis. Mesma coisa, todos os legumes que eu tô preparando hoje, eu tô usando a mesma base de tempero, que é o meu tempero de alho e cebola, que tá com bastante alho, tá bem gostoso, manteiga, e eu vou entrar aqui com o brócolis. O brócolis também está cru, tá? Eu vou deixar ele completamente prontinho, macio, aqui mesmo na frigideira. Coloco um pouquinho de sal e é a mesma coisa. Depois, na hora que eu experimento, vejo se tá bom de sal, senão eu coloco mais um pouquinho. E agora é só misturar, mexer e tampar. Vai criar um vapor e rapidinho esse brócolis fica pronto. E eu mantenho os nutrientes, a mesma coisa da cenoura. Então, eu não tô perdendo nada de nutrientes aqui nesse brócolis, porque eu não estou fazendo na água, a água não tá levando tudo embora dos nutrientes. E, gente, fica pronto muito rápido, ele fica macio muito rapidinho. 3 minutinhos, tá? Fica pronto. Então, é só tampar agora e ir acompanhando. Não pode esquecer ele aí, porque senão vai queimar. Olha só, eu quase que deixei queimar porque eu fui lavar
as coisas que eu tô usando, né? Porque eu faço isso. Enquanto eu vai preparando uma coisa no fogão, o fogo tá trabalhando para mim, eu vou lavar as vasilhas, os utensílios que eu já usei para não acumular louça. E agora a mesma coisa, tá? Vou guardar na geladeira e também dura por 3 dias esse brócolis dentro da geladeira. Eu não congelo, tá bom? O brócolis, ele aceita congelamento, tá? Mas eu não congelo. Eu coloco na geladeira porque a gente vai consumir rapidinho. Nessa mesma panela, eu vou preparar a couve-flor. Eu nem vou lavar a panela, vou aproveitar aqui que tá o saborzinho do alho, depois vai pegar esse saborzinho gostoso na couve-flor. E como eu vou fazer ainda um molho branco para depois poder gratinar, não vai alterar em nada, não vai afetar, vai ficar bem gostoso. A couve-flor, a mesma coisa do brócolis também e da cenoura. Vou fazer aqui rapidinho, só colocar um pouquinho de sal agora, mexer 3 minutinhos, já tá macio, já tá gostoso. E eu vou fazer o molho daqui a pouquinho aqui com vocês, o molho branco. Em outra panela, eu vou preparar o molho branco e aqui nessa panela eu coloquei 1 colher de manteiga, 1 colher também do meu tempero de alho e cebola e acabei de colocar 1 colher de farinha de trigo. Enquanto a manteiga vai derretendo, eu vou fritando o alho, a cebola e a farinha de trigo aqui na manteiga derretida. Essa farinha de trigo, ela vai engrossar o meu leite, que eu vou colocar aqui nesse molho branco daqui a pouco. Só que eu vou colocar mais um pouco de manteiga, porque eu achei que foi pouca manteiga que eu coloquei, precisa um pouquinho mais de manteiga, vou colocar aqui daqui um minutinho, você vai ver. E aí a gente vai fritando essa farinha junto com o alho e com a cebola e vai ficando essa pastinha, tá vendo? Essa pastinha aqui e daqui a pouco eu vou falar o meu segredo para não empelotar, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para não empelotar quando eu coloco o leite. Então, depois de fritar, de deixar bem douradinho essa farinha, eu entro com o leite. O meu leite tá gelado mesmo, tá? Ele tava na geladeira. A quantidade aqui é mais ou menos 2 copos, tá? Então, eu coloquei aqui mais ou menos 2 copos de leite e eu pego um fouet e vou mexendo, olha, o tempo inteiro. E aí, o que que vai acontecer? Essa farinha, ela vai diluir completamente. Então, para não ficar empelotado, é só mexer sem parar. Não tem, assim, um super segredo e não é difícil. Se você não tiver um fouet, pode fazer com garfo também, tá bom? Então, é só você ir mexendo aqui que não vai empelotar. Eu coloquei mais um pouquinho de leite porque eu achei que a quantidade estava pouca. Eu coloco de olho mesmo, mas para essa quantidade de couve-flor que eu estou fazendo agora, 2 copos de leite já é o suficiente.
E olha só, o leite ainda tá bem fininho, né? Não tá grosso ainda, mas ele vai engrossar um pouquinho daqui a pouco. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, vou colocar o tempero. Era para eu colocar noz moscada nesse momento, mas como eu não tenho, eu vou utilizar aqui um pouquinho de chimichurri e páprica picante, que vai ficar bem gostoso, bem saboroso esse molho branco. E aí eu vou mexendo. Essa hora o leite começa a querer ferver e é só a gente ir mexendo com o fouet que ele abaixa, tá? Outra coisa que você pode fazer também nesse momento que ele começa a ferver é colocar o creme de leite. Para essa quantidade, eu vou usar só meia caixinha de creme de leite, já é o suficiente, não precisa muito porque tem pouquinho leite e eu não quero fazer uma quantidade muito grande, tá? Então, meia caixinha já é o suficiente. Quando a gente coloca o creme de leite, o leite ele não sobe a fervura. Eu experimentei para ver como é que tá o sabor e está no ponto que eu gosto. E agora é só mexer mais um pouquinho. Como ele vai parar de ferver, nesse ponto aqui ele já não empelota mais, tá? Então você pode diminuir a quantidade, a rapidez, a velocidade de mexer, mas é bom você não parar de mexer ele, tá bom? Aí olha só, ele vai borbulhando, né, e vai engrossando. Aí ó, a gente consegue ver que ele tá engrossando, ó, por causa do meio, né, o meio vai juntando uma natinha, que na verdade não é uma nata, ele tá engrossando, e prontíssimo, ficou pronto o meu molho branco, e agora eu vou passar a couve-flor para esse refratário, para essa Marinex, que tem tampa, vou colocar o molho branco, vou colocar um queijo por cima, e como que eu vou armazenar? Na geladeira. Eu não congelo esse prato também, tá? Não congelo. Eu acho que não fica boa a textura. Eu já fiz, já congelei e não gostei do resultado. Dura 2 dias na geladeira porque tem o leite, tá? Então, 2 dias é o tempo que eu acho melhor, tá bom? Tem gente que fala 3, 4, tem gente que fala até 5 dias, mas eu acho que eu não gosto. Eu prefiro não correr o risco. Aqui eu tenho essas fatias de mussarela e eu vou cortar. Eu gosto dela, gosto de colocar cortadinha a mussarela. Eu poderia usar queijo ralado, tá? Mas eu gosto da mussarela. E como eu não fatiei, então eu vou na tesoura mesmo. Mas assim tá dando um pouco de trabalho, então eu cortei, eu cortei tudo fora aqui da câmera e vou jogando aqui por cima, vou arrumando aqui bonitinho por cima. Como tá quente o molho branco, daqui a pouco já até derreteu essa mussarela. Mas é isso, olha só que rapidinho e delicioso esse acompanhamento para o almoço. Ficou pronto já faz uns minutinhos que ficou pronto o feijão, eu deixei saindo o vapor, a mandioca tá pronta ali também, daqui a pouco eu vou abrir com vocês. Aí aqui do feijão, eu tiro as folhas de louro, as 4 folhas de louro, que eu coloquei para cozir, né, na hora do cozimento. E agora eu vou temperar esse feijão todo aqui. Mas antes, a gente vai finalizar a mandioca. Olha só, tá derretendo, que delícia! Como que eu vou finalizar essa mandioca? Poderia comer assim mesmo, né? Mas eu gosto dela é, quase no estilo frita, só que eu não vou fritar no óleo. Eu vou colocar no forno. Eu vou assar ela um pouquinho no forno e ela vai ficar com uma crostinha, uma casquinha bem deliciosa. E todo mundo gosta aqui em casa, gente. Isso é muito bom. Eu gosto de fazer também com carne, aqui na panela de pressão e tudo, mas desse jeito de colocar ela agora no forno fica muito bom. Você pode fazer essa finalização na air fryer, que por sinal fica melhor do que no forno, é bem rapidinho, 10 minutinhos na air fryer, ela fica com uma crostinha deliciosa. Só que a minha air fryer quebrou de vez, preciso comprar outra urgente, então vai no forno mesmo, minhas amigas. E ela vai ficar 15 minutinhos aqui no forno dourando. Chegou a hora de finalizar o feijão. Então agora eu vou temperar meu feijãozinho com bacon,
porque para mim feijão tem que ter bacon. Coloquei bastante alho e cebola e vou fritando o alho, a cebola e esse bacon aqui até ficar bem fritinho, bem douradinho. Depois de estar bem douradinho o bacon e o alho e a cebola, eu coloco um pouco do feijão e do caldo do feijão aqui nessa panela para poder soltar todo esse sabor que fica maravilhoso, que grudou aqui na panela, né, que dourou bem. Então eu pego esse feijão, misturo aqui, vou mexendo até soltar tudo e aí sim eu passo tudo que tá nessa panelinha para a panela de pressão para poder finalizar o tempero. Eu experimentei e já daria para comer esse feijão desse jeito mesmo. Mas a gente vai passar aqui para a panela de pressão, né, para a panela maior, para continuar o tempero, temperar tudo. Então vai diluir, né? Vai dissolver aqui esse sabor que tá. E eu vou continuar com mais coisas aqui para deixar esse feijão bem gostoso. E também para poder engrossar um pouquinho mais esse caldo, que tá bem ralinho. Eu gosto do caldo um pouquinho mais grossinho do que esse. Coloquei sal, páprica picante e chimichurri. Agora eu vou mexer um pouco e deixar esse feijão fervendo um pouquinho aqui para poder engrossar e pegar todo esse sabor maravilhoso. Enquanto isso, a mandioca ficou totalmente pronta. Olha só essa fumacinha saindo. O perfume disso é maravilhoso. Tá vendo a crostinha que fica douradinha? Tá bom demais isso aqui, gente. E essas foram as preparações dos legumes dos próximos dias. Como eu falei, não é da semana toda. Aqui eu só tenho 5 opções, então dá para 5 almoços, né? E amanhã, no próximo vídeo, que vai sair domingo, muito provavelmente, eu mostro o restante dos acompanhamentos junto com a preparação das carnes, dos frangos, das proteínas também das nossas próximas refeições. Agora eu quero saber se você gostou desse cardápio, conta aqui para mim nos comentários. Chegou a hora que eu vou guardar o feijão, eu espero o feijão esfriar um pouco, ele não tá totalmente frio, tá? Nós já almoçamos aqui em casa, eu tinha uma carne moída pronta, eu tinha arroz pronto e tinha salada ainda na geladeira de alface, então terminei com isso tudo. A gente não consumiu nenhuma das coisas que eu fiz agora, além do feijão. Então eu já tirei um pouco do feijão que a gente consumiu no almoço,
E agora eu vou guardar esse restante e eu vou congelar, claro, né? Vou congelar tudo e eu congelo o feijão em saquinhos. Você pode congelar em pote de vidro, pote de plástico, do jeito que você quiser. Por que que eu congelo em saquinhos? Porque eu ganho muito mais espaço no meu freezer congelando o feijão em saquinhos, tá bom? Por isso. Então eu coloco o saquinho dentro de uma panelinha, aí eu coloco a quantidade para uma refeição no saquinho e eu fecho o meu saquinho. Eu vou levar ali para mesa para mostrar para vocês como que eu fecho, né? Então eu vou arrumando, né, aqui o feijão, vou espalhando o feijão, vou tirando o máximo de ar que eu posso. Aliás, eu tô para comprar uma seladora a vácuo, vai me ajudar demais a guardar as coisas para poder congelar, mas enquanto eu não tenho, eu me viro assim mesmo. Então eu tiro aqui o máximo de ar possível e faço um nozinho. Para congelar, eu gosto de congelar ele assim, ó, nessa posição. Como não tá congelado, né, a gente mexe o saquinho, o feijão vai tudo, né, ele se mexe todo. 6 saquinhos, mais o que nós consumimos no almoço, foi a quantidade que deu 1 quilo de feijão na minha panela de 6 litros. Só que o saquinho, ele ficou menor, tá vendo? Então, para eu saber que tem menos, quando eu congelo, eu faço 2 nozinhos. E aí, tudo que tem 2 nozinhos, eu sei que tem uma porção menor. E agora eu vou para congelar e o saquinho ficar retinho do jeito que eu quero, assim, ó, porque depois eu posiciono de pé para caber muito mais coisa. Eu congelo, eu coloco no pote, ó, eu coloco dentro do pote. Eu vou levar o pote desse jeito pro freezer. O feijão vai congelar retinho, fininho, do jeito que eu quero. E depois eu tiro o pote do freezer e posiciono da forma que é melhor para mim lá no freezer. Então, até ele congelar, eu deixo aqui no potinho, ó. Depois eu tiro o potinho. E assim ficou a minha geladeira, essa prateleira aqui dos vegetais de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo.